Aleluia. Vamos nos colocar em pé? Amém, amado. Deus vai falar contigo. Aleluia. Querido Deus, todos vamos orar, né? Todo mundo quer que o Senhor fale, então vamos nos conectar com o Senhor. Aleluia. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, porque chegou o momento, Senhor, de nós ouvirmos a Tua voz. Sei que Tu habitas no meio do louvor, mas é preciso, Senhor, que venhamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu sei que o Teu servo, o pastor Vitor, está nas Tuas mãos, na Tua direção. Então usa, Senhor, de misericórdia com nós, Senhor, com nós. Nos dá, Senhor Jesus, entendimento daquilo que Tu queres falar. Estabelece a Tua vontade, Senhor, sobre a vida do Teu servo, Pai. Usa os lábios dele, Pai, para expressar tudo que tem no Teu coração, meu Deus. Fala com a Tua igreja, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é necessária para nos curar, para nos fortalecer, Senhor amado. Toma, Senhor Jesus, instrumentaliza ele, Senhor, através do Teu Espírito Santo, dos dons da Tua palavra, na revelação, na cura, Senhor querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe. Amém, amados. Abra a palavra de Deus em Salmo 1. Pode apertar aquele botãozinho aí, viu, Mi? Benção. Salmo 1. Salmo conhecidíssimo. Se eu falar para o pessoal recitar esse salmo, sem ler, todo mundo vai saber ele. Quer ver, ó? Bem-aventurado o homem que não se detém e não se assenta. Maravilhoso. Todo mundo conhece de cor e salteada essa palavra, mas eu quero compartilhar com algo que Deus ministrou no meu coração agora mesmo. E diz assim, ó, vamos ler Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda, primeiro, ele não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém, ele não para no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas ele fala, mas já os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha que o vento sopra. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amados? Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez eu clamo por Ti nessa noite. Deus, traz uma palavra dos céus, Senhor, que não seja uma palavra da minha alma, do meu coração, da minha mente, do meu intelecto, não. Eu sei que Tu usa a sabedoria do homem, Tu usa a capacidade do homem, mas que hoje, Senhor, os céus venham se abrir, e que Tu venha falar com o nosso coração hoje, Senhor. Fala com o nosso íntimo. Tu sabe que precisamos ouvir hoje. Então ministra uma palavra dos céus, que eu diminua e Tu cresça. Senhor, que seja Tu a falar, não o homem, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito das trevas, todo espírito do inferno, cai por terra agora. Eu declaro aberto, Senhor, nossa mente e nossos ouvidos para os céus e fechada para toda influência das trevas, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz? Amém. Amém. São que horas agora? Alguém me diz aí? Eu não consigo. Gente, já é 5 para as 10? 25, o relógio ali travou. Amém. Amém. Amados, salmo poderoso. Eu particularmente, eu não sei quem foi que escreveu, eu não sei se foi Davi, tá? Eu não sei, isso é, até que dá, ó, aqui não diz quem é o autor, mas não importa, porque com certeza o autor estava cheio do Espírito Santo, e ele começa falando assim, bem-aventurado. Alguém sabe o que significa bem-aventurado? Vamos lá. Feliz. Na verdade, o bem-aventurado seria o superlativo de feliz. O que é superlativo de feliz? Alguém sabe? Felicíssimo. Então,
se fosse trazer para a linguagem de hoje, seria: felicíssimo é o homem que, primeiro, não anda nos conselhos dos ímpios, segundo, não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na roda de escarnecedor. Então, se há um segredo para a felicidade, o segredo da felicidade está em Salmo 1. Meu querido, 2 livros vão trazer o segredo de uma vida de sucesso, uma vida de alegria, não uma vida de felicidade, mas uma vida de muita felicidade. É Provérbios que fala assim, ó, que o segredo da sabedoria é temer o Senhor. O segredo da sabedoria, o segredo da alegria e da felicidade está em temer ao Senhor. E outro segredo está em Salmo 1 que fala: felicíssimo é o homem que, primeiro, você vê que é um processo. Aí o que acontece? Esse livro foi escrito para ímpio, querido. O que é ímpio? É quem não crê no Senhor Jesus. É quem está longe dos caminhos do Senhor. E eu digo, esse salmo, ele foi direcionado para quem? Para o povo de Deus. O livro de Salmos, ele é semelhante ao que a harpa cristã é para nós hoje. Apesar que a gente não canta muito a harpa, né? Seria o que o data show é para nós hoje. É um livro de canções. Então o que acontece, minha sogra? Quando o povo, ele falava isso, ele cantava. Ele passava o dia, assim como você fica o dia cantando. Qual louvor que alguém gosta? Qual louvor que não sai da tua mente às vezes no dia, querido? A gente cantou muito tempo assim, como Maria, eu ficava o dia inteiro, como Maria, que está, gruda, né? Aí eu encontrei o teu bom tesouro. Até o tempo a gente ficava, tu és a quem a minha alma encontrou. Acho que é assim, né? E por aí vai. Isso aqui, querido, o povo cantava o dia inteiro. Ele estava lavando a louça, ele estava lá, bem-aventurado o homem. Eu não sei qual é o ritmo, querido, mas tinha um ritmo. E o pessoal ficava lá, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E eles cantavam o dia inteiro isso daqui. E meu querido, isso aqui é um processo da vida do cristão, é um conselho, é um caminho a se seguir, para que o homem seja não apenas feliz, mas felicíssimo. E o que acontece? Ele começa a dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que ele não anda no conselho dos ímpios. E o que acontece? A nossa vida é uma caminhada cristã. Nós estamos caminhando, tanto que a palavra de Deus fala, né, que bem-aventurada é a mulher o quê? Aquela que vai levando, caminhando e chorando a boa semente. E diz a palavra que aquela que vai caminhando, ainda que com choros, ainda com lágrimas, levando a boa semente, voltará depois com o quê? Com alegria, trazendo consigo o quê? Os seus molhos, os seus frutos. Então o que acontece? Em todo o tempo da Bíblia, a palavra de Deus vai nos mostrando que a nossa vida é uma caminhada cristã. Tanto a palavra de Deus fala que uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, uma caminhada que tem um alvo, um objetivo que é Cristo. Então o que acontece? Nós estamos ali andando com Cristo, seguindo o alvo, seguindo o propósito, levando a semente que o Senhor tem nos dado, os sonhos, projetos. Mas de repente, no meio do caminho, vai vir alguém para nos trazer conselhos, querido. E quem aqui, em algum momento da vida, não precisou ser aconselhado, querido? Quem nunca precisou de conselho, levanta a mão. Todos nós necessitamos. Em algum momento, e geralmente quando a gente precisa de conselho, a gente procura quem? Quem que a gente procura? Uma pessoa de confiança. Uma pessoa que tenha sabedoria. Então não é qualquer pessoa, querido. Mas agora eu te pergunto, toda vez que você precisou de conselho, você sempre procurou uma pessoa mais sábia? Ou você procurou aquela que estava do lado? Eu vou te dizer que muitas vezes a gente acaba procurando a quem está ali do lado, querido. Porque é mais rápido, é mais prático. O momento é difícil, você está caminhando e de repente você está passando por uma situação complicada e aí você precisa de conselhos, querido. Sempre que você precisar de uma direção na tua vida, o diabo vai ser o primeiro a estender a mão dizendo, eis-me aqui. É batata, querido. Está passando um momento difícil, um momento de decisão, um momento de escolha na tua vida, de divisor de águas. O primeiro a aparecer, geralmente, é o enviado do inferno. E diz a palavra assim, ó, que bem-aventurado que um homem, quando está andando, e no momento difícil, aparece alguém,
e não busca conselho com os ímpios, com aquele que não crê. Quem que é ímpio, querido? Falando curto e grosso, é quem não anda com Deus. Pastor, o meu pai é ímpio. Pode ser, querido. Teu pai serve ao Senhor. Não quero desmerecer os conhecimentos da vida do seu pai. Não quero desmerecer os conhecimentos da sua mãe, do seu irmão. Ele pode ser um homem muito sábio, ele pode ser um homem com muita experiência de vida. Mas, meu querido, quando rege princípios vitais da vida, homem de Deus se aconselha com homem de Deus, querido. Mas aí, tu está passando um momento difícil, a palavra de Deus fala, olha, bem-aventurado o homem que ele não pede conselho para quem não serve ao Senhor. Ele não pede conselho para quem não anda com Deus. Mas o que acontece? No momento crucial da tua vida, no momento de decisões, no momento de escolha, você procurou o caminho mais fácil, aquele que estava ao seu lado, aquele que levantou a mão e falou assim, eu sou teu amigo, sou teu camarada, e você ouviu o conselho dele. E aí você segue para o segundo ponto. Aquele que anda no conselho, ele faz o quê? A palavra fala, não se detém. Aí tu está caminhando, e alguém te dá um conselho, você estava caminhando para o objetivo. Qual que era teu alvo? Teu alvo era o quê? Vou caminhar, não vou deter, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é... Aí tu está no alvo do Cristo, aí em algum momento você deu ouvido ao ímpio, você deu ouvido a quem não devia ouvir, aí você para de caminhar e você se detém. Você se detém aonde? No caminho do pecador. Olha só o processo, no momento difícil, momento de escolhas, de decisões, de orientação, você se orientou com quem não devia, aí você para de andar no caminho de Deus, e você começa a parar em qual caminho, querido? No caminho do pecador. Olha como é que é o processo, querido. E diz a palavra, que quando você se detém no caminho do pecador, qual que é o próximo passo? Se assentar na roda do escarnecedor. Aí você vê um crente que andava com Deus, cheio do Espírito Santo, abençoado, cantava no louvor, participava da igreja, fazia tudo, era uma bênção. Aí daqui a pouco ele está lá no mundão, sentado na roda. O que é escarnecedor, querido? Escarnecedor é aquele que escarnece. Escarnecedor é aquele que ri das coisas do Senhor. Escarnecedor é aquele que ri das coisas de Deus. E o que acontece? Aí tu vê um crente sentado na roda do escarnecedor. Querido, não foi do dia para a noite que ele parou ali, querido. Esse crente, ele andava na direção de Deus. Esse crente andava no caminho de Deus. Mas em algum momento ele foi se aconselhar com quem não devia. Parou de andar no caminho do Senhor. Parou, se deteve em qual caminho? Começou a andar no caminho do pecador. Preste atenção, amado, por favor. Por favor, começou a andar nos caminhos. Aí o crente que vinha no culto, ele começa a andar em lugares que ele não deveria. Ele começa a frequentar lugares que antes não frequentava. Ele começa a caminhar com pessoas. A palavra de Deus fala aqui o quê? Que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. E no ditado popular fala que quem anda com porco come, ninguém ouviu essa expressão? Quem anda com porco come lavagem. Parafraseando a Bíblia. Aí tu começa a ver o camarada que andava com Deus, ouvia a voz de Deus, primeiro começa a se aconselhar com quem não deve, daqui a pouco ele para de caminhar para o alvo de Cristo, para o objetivo de Cristo, começa a caminhar nos caminhos do pecador, e por fim, querido, quando ele menos espera, ele está o quê? Ele está que nem a porca lavada que volta para a lama. É igual o cachorro que come o próprio vômito. A palavra de Deus fala. Palavra para crente, querido. Amém, amados? Presta atenção em mim, queridos, por favor. Pô, é a palavra dos céus para a sua vida. Não, fala com o teu irmão, não fala comigo não, irmão. Para de falar comigo. Para de falar comigo. Querido, isso é um processo. Não é do dia para a noite. Que o crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio da unção, manda a glória para cima, ele recebe poder. Aí o crente está cheio da unção, em algum momento começou a dar ouvido a quem não devia. Aí
quando ele menos espera, ele está parando de andar nos objetivos de Deus e começa a andar nos objetivos do pecador, nos objetivos do inferno. E quando você menos espera, tu está comendo lavagem, escarnecendo até do chamado de Deus. Querido, alguém conhece alguém que passou por isso? Vou além. Alguém viveu isso? Eu não vivi. Glória a Deus. Mas alguns aqui já viram. E eu pergunto, não foi assim? Está aqui, ó. Receita de bolo, querido. Receita de bolo, está aqui, ó. O Senhor nos mostra o segredo do sucesso e como o inimigo faz para trazer fracasso. E, irmãos, eu nunca sentei na roda do escarnecedor, mas em algum caminho, em algum momento da minha vida, eu parei para dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Em algum momento isso já aconteceu. Eu lembro que uma vez eu estava passando por um problema lá em casa, eu não lembro o que era, faz anos isso. E aí eu estava na minha sessão lá, eu trabalhava nas relações públicas do esquadrão, eu trabalhava na comunicação social. E aí eu tinha um amigo, amigão, chavão, né, colega e tal de trabalho. Mas aí eu estava me aconselhando com ele, cara. E eu sentado ali, passando, e eu conversando com ele conversando comigo, eu passando um momento difícil. Nisso entrou um camarada meu crente, na época era capitão, hoje acho que até brigadeiro. Spencer, João Spencer, gente boa. E aí ele entrou, e ele viu que eu estava ali debilitado, falando, e naquela hora depois ele me procurou e falou assim: Raposo, olha, eu vi que você estava num momento difícil, e eu vi que tu estava abrindo teu coração ali pro camarada ali, mas ele era um camarada que ele não ia te dar um conselho bom, e eu deveria ter parado de te pegado e conversado contigo. E eu falei assim, cara, ele foi sábio, ele viu que naquele momento difícil, eu estava o quê? Pedindo conselhos para quem? Para quem não dava com Deus, querido. E não quero dizer que aquele camarada era ruim, mas os princípios da palavra de Deus não abundavam no coração dele. Logo, a grande chance de os conselhos dele, ainda que aparentemente sejam bons, sejam caminhos de morte, porque há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu fim são o quê? Caminhos de morte. Olha o que a palavra de Deus fala, meu Deus. Então, se em algum momento, querido, você está passando por esse processo, ouve a palavra de Deus, querido. E a palavra de Deus fala que o segredo de ser bem feliz, felicíssimo, primeiro, não se aconselhar com qualquer pessoa, querido. Procura teu pastor, procura tua pastora, procura uma mulher de Deus, procura um homem de Deus. Meu irmão, se em algum momento você se deteve no caminho que não deveria, reconheça, pastor, me detive num caminho que não deveria. Eu estava andando com Deus e eu estou achando que eu estou me desvirtuando do caminho. Amém, vamos orar. Agora, se você está sentado na roda do escarnecedor, querido, diz a palavra que o jovem pródigo estava lá, comendo lavagem de porco e nem isso dava. Mas diz a palavra de Deus que em algum momento ele caiu em si. Eu ainda vou pregar sobre isso. Caiu em si. Ou seja, ele estava na roda do escarnecedor, comendo lavagem de porco, e ainda assim ele não tinha caído. Mas em um momento ele fez assim, ó, luz, na casa do meu pai, os trabalhadores comem melhor do que eu. E ele voltou. Então há esperança, querido. E diz a palavra assim, ó, que aquele que antes o seu prazer está na lei, na palavra de Deus, e nele ele medita de dia e de noite. E a consequência de quem não anda nos conselhos dos ímpios, não muda o seu caminho e se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda do escarnecedor, mas antes o coração dele é instruído pela palavra de Deus. Ela diz que vai ser assim, ó, ele será como árvore plantada junto das correntes de águas. E ele fala assim, ó, que no devido tempo, no seu propósito dará fruto. E ele fala assim, ó, e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é a consequência de quem não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, mas antes medita na palavra, busca a revelação dos céus, querido. E sabe onde eu vejo uma palavra bem similar a essa? Em Jeremias. E Jeremias, ele faz a comparação de dois tipos de pessoa. A primeira, que é aquele que se assenta no escarnecedor, é aquele que se detém no caminho do pecador, que está lá em Jeremias 17,
E ela fala assim, ó. Bendito, 17, 7, não precisa abrir não. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é expectativa, é esperar, é confiar, cuja esperança, a sua expectativa, a sua confiança é o Senhor. E fala assim, ó, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Olha aí. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem medo quando vem o calor. Olha só, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturbará e nem deixará de dar fruto. Olha a palavra de quem confia no Senhor, de quem coloca a esperança, a expectativa, a sua confiança no Senhor. Ele será também como uma árvore plantada perto do ribeiro de águas. E diz a palavra que ele dará o seu fruto no seu tempo. E ele diz assim, olha só que maravilhoso. Não terá medo do calor, querido. Calor fala do quê? Fala de tribulação. Diz a palavra de Deus que aquela semente que caiu no meio das rochas é aquele que aceita a palavra de Deus com alegria. E diz que logo cresce. Porém, vindo o calor, ela seca porque não tinha raiz. Aí quando o Senhor vai trazer a revelação, ele fala o seguinte, esse aí é aquele que recebe a palavra, sai do culto aleluiado, Deus traz palavra de vida, Deus traz palavra de cura, palavra de restauração. Aí essa pessoa sai, mas diz a palavra que vindo as aflições, vindo as lutas, ele desanima e desiste. Então, o calor nada mais é do que as lutas, tribulações e aflições da vida. E eu vou te dizer uma coisa, você vai passar por aflições, querido. Vai existir momento na tua vida que o calor vai vir e vai tentar te afligir, vai tentar te secar, vai tentar te desanimar, vai tentar te parar. Só que a palavra de Deus fala que aquele que medita na lei do Senhor, que tem prazer nas coisas de Deus, ele será como essa planta, plantada junto aos ribeiros de águas. E ele fala assim, ó, que não tem medo quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E mesmo no ano de sequidão, ela não se perturba. Sabe por quê? Porque ela sabe que as águas estão fluindo na vida dela. Mesmo no ano de sequidão. E quando fala de ano, ele não está falando de estação. Nosso seu tempo é dividido em 4 estações: inverno, verão, primavera e outono. São cíclicos. Tanto é que tem verduras que dão melhor no verão, tem outras que dão melhor na primavera, tem outras que dão no outono, e assim é, né? Por exemplo, a época do morango, o morango fica baratinho, né? Aí passa a época do morango, o morango fica caro pra caramba. A época da melancia vendida por 5 pila. Época que não tem melancia, vai a R$50. Porque são cíclicos. Só que a palavra de Deus fala que a tribulação, ela pode ser cíclica. Só que nessa daqui não é cíclica. Ela fala que é o ano inteiro. Meu querido, vai ter momentos que você vai passar por luta e vai ter momentos que você vai ter refrigério. Mas ela diz que mesmo quando não houver ciclo, querido, mesmo quando o ciclo na tua vida não vão ser uma estação, não vão ser 3 meses, não vão ser 6 meses, mas vai ser um ano, querido. Diz a palavra que ele não tem medo. Por quê? Porque as suas folhas vão estar verdes e mesmo no ano mais seco, ela continua a frutificar. Por quê? Porque as nossas raízes, elas são regadas não pelo que os olhos veem, não pela mão do homem, mas a nossa fonte vem das águas do Senhor, querido. Quem refrigera as tuas raízes não é o homem, mas é Deus. É o Senhor. Eu posso passar pelo momento mais difícil da minha vida. Se a minha esperança está no Senhor, eu passo por ela sem pestanejar. As minhas folhas vão continuar verdes. E eu vou continuar frutificando, querido. Pode até diminuir. Essa palavra que a frutificação vai de 30, 60 e a 100. Talvez você não vai dar 100, você vai dar 30 naquele ano. Mas você não para de frutificar, querido. Por quê? Porque as minhas raízes estão nos riachos do Senhor.
Só que ele continua falando, ó. Mas não é assim com o ímpio. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu sou o Senhor que esquadrinha o coração. E ele fala assim, ó, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Querido, só pode se apartar do Senhor quem um dia andou com ele. Olha só, e ele fala: maldito o homem que faz o quê? Coloca confiança em mim, no meu coração, na minha força, que faz da sua carne o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Ele se apartou porque um dia ele andava com Deus. Deus fez ele crescer, Deus fez ele ter folhas verdes, Deus fez ele frutificar. Em algum momento da caminhada, ele achou que tudo que ele teve foi fruto de quem? Do braço dele. Irmãos, isso é um problema sério. É crente que está sendo abençoado, Deus está derramando a sua misericórdia, Deus está derramando a sua graça, e em algum momento na loucura dele ele acha que o quê? Que é meu braço que está fazendo, é a minha eloquência pregando, é o meu dom cantando, é a minha sabedoria. E diz a palavra assim, ó: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Olha só que loucura, ele não vai ver nem quando o bem chegar, mas antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Querido, o homem que confia nele mesmo, ele é uma pessoa seca, é uma pessoa que para de frutificar, é uma pessoa que mesmo no dia bom, mesmo, porque a palavra de Deus fala que Deus faz chover a chuva para homens bons e maus, faz nascer o sol para homens bons e maus, e diz a palavra que mesmo quando o dia bom chega, querido, ele não vai perceber, porque o quê? Porque está vivendo um período de sequidão, solitário no deserto. E meu amado, repito, essa palavra não é para ímpio, essa palavra não é para quem não anda com Deus, mas é para homens que andavam com Deus, que meditavam na lei do Senhor, que tinham prazer na palavra de Deus, mas em algum momento ele se apartou, ele se afastou da presença do Senhor, e a consequência foi o quê? Ele se tornou uma pessoa seca e solitária no deserto, que nem consegue enxergar, mesmo quando Deus abençoa. É uma pessoa infrutífera. É uma pessoa que tem aparência até. Diz a palavra de Deus que Jesus teve fome. Aí chegando numa cidade, ele viu uma bonita figueira, linda, cheia de folhas verdes, frondosa. E quem entende de figueira, que não é o meu caso, mas a gente pesquisa e estuda, diz que a figueira ela frutifica 2 vezes no ano. E o índice, aliás, a evidência que a figueira está cheia de frutos, está na época de frutos, é as folhas dela. Porque quanto mais folhas verdes, mais folhas frondosas, significa que ela está cheia de frutos. E é verdade, eu tenho um monte de fruta lá em casa, eu tenho um monte de árvores, eu tinha uma figueirinha também. A figueira, ela tem um período que cai todas as folhas dela, ela fica feia, magricela. Aí daqui a pouco ela começa a se encher de folhas, daqui a pouco está cheia de fruto. E diz a palavra de Deus que Jesus chegou lá achando, com a expectativa de encontrar fruto, mas quando ele lá chegou, não tinha fruto nenhum. Apesar dela evidenciar estar cheio de frutos, ela só tinha o quê? Ela só tinha folhas. Ela só tinha o quê? Aparência de frutos. Mas quando você chegou perto, você viu que não tinha fruto nenhum. E qual foi a palavra de Jesus sobre ela? Amaldiçoada seja. E ela secou, querido. E ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. Querido, essa palavra é pesada. É pesada por quê? Porque, querido, muitas vezes nós somos como essa árvore, essa figueira. Nós estamos com folhas verdes,
mas a gente não tem frutificado. A gente vive de aparência. A gente sobe no altar e prega, a gente sobe no altar, canta, a gente louva o Senhor no banco, aleluia, maravilhoso. Mas quando eu estou lá fora, querido, eu não tenho fruto. E a palavra de Deus fala que você conhecereis a vida da pessoa pelos frutos. Não é pelo que eu falo, querido. Não é pela minha roupa. Não é pelo meu vocabulário cristão. Não, é pelos frutos. E querido, árvore que não dá fruto, ela só serve para ser cortada e vira lenha. Tem até a música, né? Do Apocalipse, né? Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. E ela diz, árvore que não dá fruto, só serve para ser cortada e vira lenha. Lenha, querido, queima no fogo. E esse fogo, querido, não é o fogo da lareira que te aquece, é o fogo do inferno, querido. Então, amado, se coloque de pé. Palavra rápida, meditação rápida. E eu não ia pregar hoje, irmãos. Olha, isso aqui veio direto dos céus agora, download. Porque a mulher que ia pregar, e a mulher falou assim, eu não vou pregar, te vira. Eu falei, mulher, assim na lata, então vamos embora. Querido, não é do dia para a noite que a gente se afasta do Senhor. Não é. Não é do dia para a noite que a gente para de frutificar. Não é do dia para a noite que a gente para de meditar na lei do Senhor. E ter prazer, querido, prazer. Olha, que prazer eu tenho. Querido, todo dia tu tem prazer de ler a palavra de Deus? Não. Todo dia tu tem prazer de vir à casa do Senhor? Não. Todo dia você tem prazer de dobrar o teu joelho e orar? Não. Mas, meu querido, eu determino o que eu vou fazer e não fazer. Então, assim, com prazer ou sem prazer, eu vou meditar na palavra de Deus. Querendo ou não querendo, eu vou dobrar meu joelho e orar. Querendo ou não querendo, eu vou vir à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Meu querido, bem-aventurado o homem que busca estar na presença do Senhor. Eu estou na minha casa, eu estou louvando ao Senhor. Eu estou na minha casa, eu estou no meu trabalho, eu estou adorando ao Senhor. Eu boto, meu querido, hoje em dia você bota o teu fonezinho no ouvido e, meu irmão, você só não ouve a palavra quem não quer, só passa na presença de Deus quem não quer. Então, meu querido, é tempo de você vigiar, querido, porque olha, aquele amigo que está doido para te dar um conselho, olha, maravilhoso, conselho do inferno para a tua vida, está sempre do teu lado. Irmãos, sempre vai ter um enviado do cão, do inferno, para te dar um conselho que aparentemente vai ser maravilhoso, mas vai fazer você parar do caminho, de andar no caminho de Deus, andar no caminho do pecador, e quando você menos espera, tu tá ali, comendo lavagem, sentado na roda do escarnecedor. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vem aqui na frente de todo mundo, vamos estar orando. Vamos estar orando. Vamos estar buscando o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto a irmã Irene sobe aqui para cantar, eu quero orar com você, querido, porque assim, irmãos, todos nós em algum momento a gente é assediado pelo inimigo. Ah, pastor, mas eu não tenho amigo do mundo. Quem tem aqui amigão? Amigão assim que não anda com Deus. Alguém tem? Amigão? Eu não tenho. Eu tenho muito conhecidos, colegas, assim, mas amigão só tem crente. Mas aí você fala assim, pastor, eu nunca vou ouvir conselho do ímpio, porque eu não tenho amigos assim. Querido, tu quer ver um amigo que está todo dia te dando conselho? É o teu celular, querido. Olha, eu vou dizer que tu passa mais tempo com o teu celular, ouvindo os conselhos dele, do que com a tua esposa, com o teu marido. Meu irmão, é o teu amigo íntimo. Ele virou o teu confessionário, porque tu fica ali, vendo tudo que ele está te ensinando e te aconselhando, querido. E, meu amado, o celular é a porta aberta do inferno na tua vida. E quando eu digo na tua vida, é na minha também, tá? Irmãos, isso aqui está acelerando. Eu glorifico até Deus por isso. Porque diz a palavra de Deus que nos últimos dias, se o Senhor não abreviar o tempo, até os escolhidos se perderiam. E eu vou te dizer, esse celular aqui está acelerando a volta do Senhor Jesus. Porque se o Senhor Jesus não voltar esse ano, no mínimo daqui a 20 anos, não dou nem muito disso, meu irmão, toda a igreja vai te enviar, vai para o inferno. Porque isso aqui,
está dominando as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então, meu amado, vocês entenderam o que eu quero dizer? Está aqui, ó, se aconselhando. Virou doutor. Quando você está doente, você vai no médico ou você procura no Google? Irmãos, batata. Tudo que você falar para o Google, no fim vai virar que é câncer, é aneurisma, é sempre assim, né? Tô com uma dor assim e tal. E não é nada, querido, mas assim, ó, a gente pede conselho para a internet. A gente pede conselho para os doutores que sabem tudo. Esse dia eu achei engraçado que o cara estava num vídeo falando assim, ó. Aí o rapaz falando assim, ia comer, né? Ia fazer o que de meme bobo que tu vê, mas alguns são interessantes. Aí o cara ia comer pão e aí tem um doutor falando, não, porque o pão é um veneno. Aí ele não comia o pão. Ele ia comer uma maçã. Quando ele ia morder a maçã, não, maçã é a pior fruta para se comer, não come. Aí ele não comia maçã. Aí ele ia tomar o leite. Aí o cara, leite não, leite veneno, não tome leite. Aí daqui a pouco, ou seja, eu vou comer o ovo. E ele comeu o veneno, tudo era veneno. Meu amado, é assim que está o mundo. Não para de se aconselhar com aquilo que o celular, que teu amigo fala, e começa a buscar as coisas do céu, querido. Então, em nome de Jesus, querido, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos aprender, querido, a meditar na palavra do glória Senhor. Querido, começa a buscar mais. Quem é que, seja sincero, quem é que já leu a Bíblia toda, de capa a rabo? Quem é que já leu? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou dizer, quem é que tem lido a Bíblia todos os dias? A Cris eu sei que está no propósito ali, ó. A Cris até o meio do ano vai terminar a Bíblia. Querido, precisamos nos alimentar da palavra. Aleluia. Precisamos nos alimentar da palavra. Pastor, eu não tenho tempo, querido, bota audiobook da Bíblia, está ali no aplicativo, lá vai ficar falando ali, ó. Ah, pastor, eu não consigo me concentrar. Meu querido, bota ali pregação. Olha, tem tantos pastores abençoados, meu irmão. Olha, Hernando Dias Lopes, Luciano Subirá, Camila Barros, né? Foge dos profetas da última hora. Esses daí nos... Medita na palavra de Deus. As irmãs, elas vão estar cantando. Enquanto ela estiver cantando, querido, começa a falar com Deus. Fala assim, Deus, eu não quero ser árvore frutífera, Senhor. Começa a falar com o seu Senhor, eu quero ser essa árvore cujas raízes se estende até o ribeiro das águas vivas. Senhor, eu quero ser essa árvore que não tem medo do calor. Calor, como disse, são lutas, aflições. Querido, quem está passando por aflição aqui, meu irmão, todo mundo nós passamos, umas mais, outras menos. Mas diz a palavra que quem está ali meditando na palavra, as suas raízes vai até a fonte que é Jesus, e diz que no calor ele não teme, ele não receia o período de sequidão, o ano da sequidão, o pior ano da tua vida. Meu irmão, você vai passar dando glória a Deus. Por quê? Porque você está meditando nas coisas de Deus, porque você está buscando a palavra do Senhor. Meu irmão, pode vir, ano ruim pode vir, situação difícil pode vir, porque eu sou árvore plantada no junto aos ribeiros que é Cristo, minhas folhas vão ser verdes, eu não vou parar de dar frutos, mesmo na pior seca. Aleluia. Nós seremos árvores frutíferas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Enquanto as irmãs cantam, ore, coloque diante de Deus. Se quiser dobrar o seu joelho, dobre, mas fale com o Senhor, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Em nome Glória de ao teu Jesus. nome, Oh, rabalá, xarabá. Fala com Deus, querido. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, Pai, essa noite, Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Nunca houve noite. Olha Deus, pudesse querido. Oh, rabaxarabá. Nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Dentro de mim, vem descendo o rio
pra me dar a vida. Este rio que emana na larga cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Oh, aleluia! Aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus, mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. aleluia. Aleluia. Amém, amados? Quero orar com vocês, com todos vocês. Feche os seus olhos. Orem e repitam comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que eu serei árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Não vou me desviar nos conselhos do ímpio, nas mentiras do inferno. Minha confiança não vai ser mais o meu braço, as minhas experiências. Não, mas nessa noite eu declaro que a minha confiança, a minha esperança está no Senhor, e é nele, em ti, Senhor, eu coloco a minha confiança, a minha esperança, a minha força, e eu sei que no tempo certo eu vou frutificar o melhor de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Amém, amados? Queridos, sábado agora teremos aqui culto das mulheres às 9h30, é isso? 9h30, culto das mulheres, você está convidadíssima. Eu quero, no mínimo, todo mundo trazendo no mínimo uma convidada. Então assim, ó, mulherada de Nova Santa Rita, é no mínimo uma, viu? Cadê a Ritinha? No mínimo uma, pode ser 2, 3, 5, 10. Quero ver a mulherada aqui. A gente vai ter salgadinho, vai ter bolo, vai ter essas coisas, mas o mais importante vai ser o maná vindo dos céus. Então, ó,
É consagração? É para vir jejum? Jejum, mulherada. Fecha a boca aí, ó. Vem consagração, que no final vai ter o maná dos céus e vai ter o maná da terra também para você comer, compartilhar com as suas irmãs. Então venha sábado 9h30, domingo culto de ceia às 7h30 da noite. Vai ser maravilhoso e eu quero você aqui, querido, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Levante suas mãos, né? Pode encerrar lá, Milane. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso, obrigado por esse tempo, por essa presença, por essa atmosfera.